despedaça o jugo. Inicialmente, é importante nós fazermos uma breve explanação sobre em qual contexto o profeta Isaías proferiu essa palavra. Em que momento ele disse que acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, o jugo será removido do teu pescoço e o jugo será despedaçado. O profeta Isaías, ele foi profeta num tempo da expansão ameaçadora do Império da Assíria. O povo de Israel, em especial o reino do norte, estava em pecado, fazendo coisas que desagradavam a Deus. E assim Deus permitiu que a Assíria conquistasse esse povo e levasse eles cativos para a Síria, em 722 a.C. E a Síria assim procedeu porque Deus permitiu. Só que a Síria, ela se tornou soberba. E ela não queria tão só aquela terra, ela queria conquistar toda a terra que se existia naquele tempo. E lá no versículo 12 diz assim: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria. Ela também queria conquistar Jerusalém. Só que Jerusalém, Deus não permitiu que ela conquistasse. E o Senhor disse então aos teus filhos, versículo 24 e 25: pelo que assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu que habitas em Sião, não temas a Assíria quando te ferir com a vara, contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para o consumir. Nesse tempo, o rei em Jerusalém era o rei Ezequias. Quando ele ficou sabendo que a Síria ia atacar Jerusalém, ele entrou na presença de Deus, rasgou as suas vestes e clamou ao Senhor. E Deus o respondeu: olha, não temos um rei da Síria chamado Senaqueribe, porque eu vou dar livramento. E a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. E foi nesse tempo que o profeta disse: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro. Quando o reino da Síria caiu, eles eram o jugo que Jerusalém estava carregando. Foi aí que Deus despedaçou esse jugo. Esse reino, ele estava sendo um peso, um fardo para o povo de Deus. Mas Deus prometeu que iria dar o livramento. E quando esse exército caiu, o livramento chegou ao povo de Deus. E ainda hoje há alguns jugos que tentam nos abater. E nós nessa noite estaremos falando sobre alguns desses jugos. E o primeiro jugo que nós iremos falar encontra-se em Isaías capítulo 6, que é o jugo da iniquidade. Repita comigo assim: eu preciso vencer o jugo da iniquidade. Aleluia. No capítulo 6 de Isaías, narra o chamamento desse profeta. E diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa foi a visão que Isaías teve. E ele disse: havia serafins sobre eles, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Sabe o que isso significa? Quando eles cobriam rostos, isso significa reverência ao Senhor. Cobrir os pés significa humildade, humilhação. E com 2 asas voavam, isso significa prontidão para trabalhar para o Senhor. E nós precisamos ter reverência a Deus, sermos humildes diante de Deus e estarmos prontos a trabalhar para o Senhor. E a palavra ainda diz na visão do profeta: e eles diziam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia de sua glória. E Isaías, ao ver aquela visão, ele temeu. Lá no versículo 5 ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem
impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os teus olhos viram o Senhor dos exércitos. Amados, quando nós estamos precisando ser libertos de algum tipo de algum jugo, o primeiro passo é reconhecer. Nós precisamos reconhecer que nós temos um jugo, que nós precisamos ser libertos de algo. E aqui no versículo 5 foi exatamente isso que o profeta fez. Ele reconheceu o pecado dele, ele reconheceu que ele precisava ser curado em seus lábios. E olha o que aconteceu no versículo 6. E veio o serafim voando a mim, trazendo na mão uma brasa viva, e com ela tocou os meus lábios. Versículo 7. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O primeiro passo foi o profeta Isaías que deu. Ele reconheceu que ele tinha um jugo na vida dele. E o segundo, Deus veio ao encontro dele. Com uma brasa viva, tocou os lábios dele, a iniquidade foi tirada e o pecado foi perdoado. Amados, a unção de Deus, aquecida pelo fogo do Espírito Santo, ela se torna uma brasa que tira o nosso jugo, que tira o nosso pecado, que nos restaura. E lá no versículo 8, após essa restauração do profeta, Deus diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Imediatamente o profeta Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque às vezes quando nós estamos carregando jugos, nós não conseguimos nos dispor para o Senhor, não conseguimos nos dispor para a obra. Mas uma vez que o jugo sai do nosso pescoço, que o fardo sai do nosso ombro, nós podemos abrir a nossa boca e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos dizer nessa noite: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Eu estou aqui livre, disponível para a tua obra, para fazer aquilo que o Senhor falar comigo. Aleluia, glória a Deus. E o segundo jugo que nós precisamos vencer: jugo da ignorância. Repita comigo: eu preciso vencer o jugo da ignorância. Ele se encontra lá em 2 Reis, capítulo 4. Os irmãos, se quiserem abrir. Segunda Reis, capítulo 4. Versículo 38 a 41. A epígrafe diz assim: a morte que havia na panela é tirada. A palavra do Senhor aqui neste capítulo relata que o profeta Eliseu, ele estava numa terra chamada Gilgal. E havia fome na terra nesse tempo. Então ele disse assim ao seu moço: olha, pega uma panela grande, coloca no fogo, porque nós vamos fazer um caldo de ervas para os homens que estão conosco. Havia vários homens ali com o profeta. Então, um deles saiu ao campo e foi pegar as ervas. Chegando lá, ele pegou uma erva qualquer, voltou, cortou e jogou na panela. E o nome dessa erva é Colossíticas, versículo 39. E eu pesquisando, eu vi que ela se assemelha muito ao pepino. E que era uma planta bonita, vistosa. Então ele viu essa planta, mesmo ele não conhecendo, ele pegou, colocou na panela e fez o caldo. Fez um caldo de ervas que eles não conheciam. E sabe o que eu entendo nessa passagem? Que tem muita gente aí fora pregando um Senhor que não é o nosso Deus, pregando um Jesus que não é o nosso Cristo e pregando um evangelho em dissonância com o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, pregando aos nossos irmãos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6, ele diz assim: maravilha do que tão depressa vocês passaram para outro evangelho. Na verdade, não é outro evangelho, mas há alguns dentre vós que vos inquietam e querem distorcer o evangelho de Cristo. Mas ainda que eu mesma, ou venha o anjo dos céus e vos pregue um outro evangelho,
permaneça aqui na minha presença, porque aqui tem comida fresca, porque aqui o que é pregado é a palavra viva. Quando nós dissemos aqui que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele, está na palavra de Deus. Quando nós dissemos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, isso está na palavra de Deus. E vejam lá no versículo 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Sabe o que isso significa? Que quando nós estamos na presença do Senhor, nós conseguimos distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é veneno, o que não é veneno, o que é santo, o que é profano, o que é de Deus, o que não é de Deus. Deram uma erva venenosa para aqueles homens, mas quando eles colocaram aquela erva na boca, eles falaram: opa, aí há morte. E olha só o que o profeta Eliseu disse, versículo 41. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia nenhum mal na panela. Amados, a farinha aqui, quando nós falamos farinha, a farinha lembra pão. Quem é o nosso pão? Jesus é o nosso pão. E Jesus disse, se encontra lá no Evangelho, João 6,33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Meu amado, coloque o pão na sua panela. E assim você vai ter vida em abundância. A panela significa o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério. Convide Jesus, que é o pão da vida, a estar dentro da tua panela. E Ele vai trazer vida, Ele vai matar a tua fome e Ele vai saciar a tua sede. Aleluia! Que nós possamos trazer o nosso pão a cada dia. Quando nós vamos para o trabalho, levarmos o nosso pão. Quando estivermos entre os nossos parentes, levarmos o nosso pão. Quando andarmos pelas ruas, que nós possamos levar o nosso pão. Que não falte pão em nossa panela. E o Senhor te convida, fique aqui na panela Batista Rema. Essa panela aqui tem pão vivo, pão fresco que desce do céu todos os dias. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e agradecido o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Terceiro jugo que nós precisamos vencer: jugo da usurpação. Repita comigo: eu preciso vencer o jugo da usurpação. O jugo da usurpação. Aleluia. Se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 22. Segunda Crônicas, capítulo 22, versículo 10. Bom, usurpar, segundo o nosso dicionário, é apossar-se sem direito ou à força, exercer de forma ilegal. Aqui nesse texto de 2 Crônicas 22, narra a história da rainha Atália. Atália era filha de rei, casada com rei. Ela era filha do rei Acabe, um rei muito perverso, conhecido de todos. E Atália se casou com um rei chamado Jeorão, que foi um rei também muito perverso, que quando ele começou a reinar, diz lá no capítulo 21, que ele matou todos os seus irmãos, exterminou os seus irmãos. E isso pareceu mal aos olhos de Deus. Então Deus o castigou, ele ficou doente e diz que no final da sua vida suas entranhas saíram, como castigo por ele ter exterminado os seus irmãos. Logo, falecendo o marido de Atália, o rei, quem deveria assumir o trono era o seu filho, chamado Acasias. Assim, Acasias assumiu o trono e reinou um ano. Passado um ano, esse rei foi morto
quem tinha que assumir o trono era o seu filho. Porém, o que aconteceu? A sua mãe, versículo 22, não, 2 Crônicas 22, versículo 10. Porém, olha o que fez a mãe do rei. Vendo Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Ela matou seus próprios familiares, porque ela queria assumir o trono, ela queria ser rainha. Logo, ela saiu matando todo mundo. O único que salvou, que conseguiu escapar, foi Joás, um filho que ele ficou escondido 6 anos no templo. E enquanto ele estava lá escondido, Atália reinou na terra. Ela ficou lá reinando. Ela foi a rainha não só porque ela era casada com o rei, mas porque ela literalmente governou o país de forma ilegítima. Ela usurpou um lugar que não pertencia a ela. À força, ela se tornou rainha. De forma ilegítima, ela reinou e governou. E o que isso significa? Às vezes a pessoa tem um ministério muito abençoado, um ministério poderoso na presença do Senhor. Aí uma outra pessoa vê, puxa, o ministério da pessoa é tão bom, eu queria esse ministério para mim. Achando que se ele assumir aquele ministério, ele vai ser tão bom quanto aquele outro que está exercendo. Só que não vai, porque para cada um, Deus tem um ministério. O irmão é uma bênção, mas é o ministério dele, Deus é ministério entre ele e Deus. Nós temos que nos ater e visar o nosso ministério e não desejar o ministério do outro. E isso acontece em diversas áreas das nossas vidas. Às vezes a pessoa tem um carro, aí fala, olha, eu até tenho um carro, mas carro bom mesmo é o de fulano. Não, meu amado, o carro bom é o seu, que te leva para o serviço, que te leva para sua casa, que te traz para a igreja. Não, eu até tenho meu barraco, mas casa boa mesmo é o de fulano, a casa ampla, piscina. Amado, casa boa é a sua casa, onde tem o seu bercinho, que você deita e dorme todos os dias. Onde tem a sua cozinha para você cozinhar, se alimentar. Aí a pessoa fala, puxa, eu até casei, mas marido bom é o da outra. Esposa boa e bonita é o do outro. Meu amado, esposo bom, esposa boa é o que você tem. Aliás, foi você que escolheu. Nós é que escolhemos com quem nós vamos nos casar. Às vezes a pessoa tem um pai e uma mãe maravilhoso. Ah, pai bom é do meu colega. Não, pai bom é o seu. Pai bom é o meu pai para mim. Não conheço homem mais digno, mais honrado do que meu pai. Eu não conheço minha mãe melhor do que a minha mãe. E assim você tem que ver a sua mãe. Assim você tem que ver o seu cônjuge. Assim você tem que ver o que você tem, a sua casa, o seu carro, o seu ministério. Sabe? Comece a se preocupar com aquilo que Deus te deu. Há muitos ministérios que tem tempo que já era para ter sido desbravado, mas ainda não foi, porque a pessoa está mirando no ministério do outro. Mire no teu ministério, porque Deus vai te honrar. Deus quer te levantar, mas você ainda está com os olhos naquilo que é do outro. E Deus manda te dizer nessa noite, ei meu filho, levanta porque eu tenho algo profundo para fazer por ti e através de ti. Meu filho, para de se preocupar com o que é do outro, porque eu tenho coisas grandes para ti também. Eu quero te surpreender, mas é necessário que você tome uma posição diante de mim. Assim diz o Senhor para a igreja Batista Rema nesta noite. Meu amado, nós não podemos ser como a rainha Atália, aquela mulher perversa, que tinha pai perverso, marido perverso, um filho perverso. E sabe qual foi o fim daquela mulher? Morte. Ela reinou durante 6 anos, mas no 7º ano, Deus levantou um sacerdote chamado Joiada, e ele disse, quem vai reinar é o filho do rei, porque é ele que tem a unção para governar. E então, tiraram Joás do templo, onde ficou escondido, proclamaram ele rei e mataram Atália. O destino do usurpador é a morte. Meu amado, mas o destino daquele que serve a Deus é um destino poderoso, é uma vida poderosa na presença de Deus. Que você possa se colocar de pé e dizer, Senhor, se
achando sempre que o do outro é melhor. Não, Deus também tem te abençoar. Deus também tem um lugar especial para você. Deus também tem um bom emprego para você. Confie nele que as portas vão se abrir. Nosso irmão Rafael confiou no Senhor e passou no concurso. E é assim que Deus faz. Cuide das coisas do Senhor, porque Ele tem cuidado das tuas coisas. Cuide do teu ministério e você vai ver como que você vai frutificar na terra. Como Deus vai te honrar na terra. Nossa, eu comecei tão mal, mas agora eu estou melhorando. É a mão de Deus trabalhando em seu favor. É o Senhor agindo na tua causa. Aleluia. Glória a Deus. E o quarto jugo encontra-se em 1 Reis 13, 9. Lá em 1 Reis 13, narra a história de um profeta. Esse profeta, ele habitava em Judá, e Deus disse a ele: você vai sair de Judá e vai a Betel. Proferiu uma profecia contra um altar que o rei Jeroboão fez lá em Betel. Esse rei Jeroboão, ele fez um altar em Betel a um Deus que não era o Senhor. Então Deus mandou o profeta: vai lá e diga que esse altar vai cair. 1 Reis 13, 12. Diz assim: clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Jeroboão levantou ao altar a um Deus estranho. E havia essa promessa aqui que Deus ia ia levantar um rei chamado Josias, que iria derrubar esse altar. Aleluia. E assim, esse profeta foi e proferiu essa mensagem. Obrigada. E proferiu essa mensagem. Mas tem um detalhe, lá no versículo 9. Olha o que Deus disse: você vai, mas veja, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. O profeta saiu de Judá, foi a Betel, fez o que Deus mandou ele fazer, mas Deus ainda disse a ele: você lá em Betel, você não vai comer, você não vai beber, e você não irá voltar pelo mesmo caminho, você irá voltar por outro caminho. E assim o profeta voltou para o outro caminho. No meio do percurso de sua volta, apareceu um outro profeta lá da terra de Betel e falou com ele: vou lá em casa, comer um pãozinho e tal. Ele disse: não vou não. Deus disse que não era para eu comer, nem beber, nem voltar para o mesmo caminho. Mas olha o que esse homem falou a ele. Versículo 18. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Aquele outro profeta contou uma mentira, disse que um anjo do Senhor falou com ele: não, você pode retornar sim para comer e beber, não vai ter problema algum. E aquele profeta acreditou e ele retornou para fazer aquilo que Deus disse que não era para ele fazer. Olha só o que aconteceu, versículo 21. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, portanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltasse, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Versículo 24. Fosse, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Deus falou: não é para você comer, não é para você beber, não é para você voltar para o mesmo caminho. Alguém contou uma mentira para ele e ele acreditou, retornou, e quando ele foi embora, ele foi morto. Meu amado, muitas vezes na nossa caminhada, o Senhor nos fala algo, e devido às circunstâncias da vida que nos testam, se
acreditou na palavra daquele outro profeta. Você pode voltar sim. Nós temos que crer naquilo que Deus falou conosco. Ele aqui caiu numa armadilha e acabou morrendo devido à sua desobediência. E quantas vezes Deus falou conosco, fica, aí nós queremos ir. Quando Deus fala, vai, aí queremos ficar. E ficamos naquela desobediência com Deus. Só que a desobediência desse profeta aqui gerou a sua própria morte. Que nós possamos ser obedientes a Deus. Nós precisamos obedecer ao Senhor para que não soframos coisas terríveis como esse profeta aqui sofreu. Que possamos obedecer ao Senhor. Que nós possamos dizer, Senhor, me direciona qual o teu propósito, o que eu devo fazer, para onde ir, como agir nessa determinada situação. E quando Deus te der a resposta do que você deve fazer, obedeça. Porque quantas vezes nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor uma resposta, uma direção, e quando Deus dá, não obedece não. Deus fala, não faça, aí a pessoa faz. Deus fala, espera um pouquinho, a pessoa começa a agir. Quantas vezes nós fazemos tudo ao contrário do que o Senhor nos diz? É um sentimento de desobediência, uma coisa terrível, literalmente um jugo. Literalmente julgos que nós carregamos e às vezes nós mesmos somos os que sofremos. Eu falei assim para o Senhor, nossa, eu nem sabia que usurpação e a ignorância era um jugo. Se o Senhor não tivesse me dito, eu nem sabia. Mas é porque são coisas que nos traz peso, que nos coloca para baixo. Eu não sei se de repente você chegou aqui na igreja hoje com julgos, muitas coisas que tem feito que tem te deixado até mesmo encurvado. Mas nessa noite o Senhor tira esse jugo do teu pescoço. Nós estamos fazendo essa campanha porque nós cremos no Deus a qual nós servimos, um Deus que despedaça o jugo. Eu não sei qual é o jugo que você tem carregado, mas troca o teu jugo pelo do Senhor Jesus. Lá em Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus quer fazer essa troca contigo nessa noite. Deixa o seu fardo pesado aqui no altar do Senhor. Deixa esse peso que está solando o seu ombro aqui no altar do Senhor. Vá para casa levando o jugo suave do Senhor, levando a alegria do Senhor, levando a paz do Senhor, levando o pão da vida, levando a vitória do Senhor para a sua vida, para a tua casa. Saia daqui nessa noite leve. Quantas vezes nós vamos para a casa do Senhor sentindo um peso, abatido, nosso dia foi tão difícil, mas nessa noite Deus te convida, meu filho, minha filha, venha como estás, deposite no meu altar a tua dificuldade, coloca na minha mão, porque você vai ver o que eu vou fazer, você vai ver como que eu vou trabalhar lá na tua casa. Você que veio aqui está clamando pela tua família, Deus manda te dizer assim, que Ele tem recebido a tua oração, que Ele tem visto a campanha que você está fazendo e que Ele trará a resposta a ti, porque quem toca no coração do ser humano é o Senhor. Deus manda dizer assim, que o coração daquele homem está na mão dele, e quando você menos pensar, Ele vai estar aqui ao teu lado. Deus tem falado contigo que vai salvar, e você fica às vezes questionando, Senhor, até quando? Quando isso se dará? Deus manda te dizer, descansa na minha presença, porque eu já tenho movido. Descansa na minha presença, porque eu vou trazer. Assim diz o Senhor a você nesta noite. Aleluia. Que nós possamos sair daqui revestidos,